NGB News para Cristo, mais um episódio aqui. Nós estamos no nosso estúdio acústico, aqui na nossa base da NGB News. E hoje estamos recebendo convidados importantíssimos. Quero que vocês recebam aí com alegria Pastora Mel e Pastor Fabiano. É um prazer ter vocês aqui, tudo bem? Tudo bem, prazer é nosso. Prazer é nosso estar aqui, obrigado. Então, gente, vamos começar esse quadro. São os pastores que são referência aí, né, da nossa geração, são pastores que levam as coisas de Deus a sério. E é muito bom ter vocês aqui. A gente vai começar um bate-papo com umas perguntas básicas e a gente vai interagindo. Primeira pergunta aí, vocês pastorearam, tal, isso, aquilo. Como foi o início de vocês? Nasceram em berço evangélico? Não, eu não sou nem daqui, né? Não sou do Rio, sou paulista, estou no Rio há 18 anos. Minha linhagem era candomblessista, nasci dentro do candomblé, minha avó, ela tinha um centro, né? E quando eu nasci, fui criada pela minha avó e ela até me consagrou, falando que eu seria a próxima sucessora quando ela morresse, né? Só que aí, Deus, ele tinha um propósito. A minha tataravó, ela era crente, daquelas que não assistiam nem televisão. Aí, na geração da minha prima, Fernanda, o pessoal começou a se converter novamente. E aí, chegou até mim, até a minha avó. Minha avó morreu com 94 anos, mas morreu serva de Deus. E a casa que era o espiritismo, né, o terreiro, virou uma casa de oração. Né? Nossa, tudo então foi muito forte, foi. Depois que eu me converti, aí a família começou a se converter, porque eu era a ovelha negra, né, da minha família, assim. Minha família em São Paulo era uma família bem tradicional, mesmo sendo espírita. Minha avó foi a primeira moradora da vila, então todo mundo conhecia nossa família. E eu era aquela pretinha da pá virada mesmo, andava com o pessoal da pesada, nada tradicional, dei muito trabalho, mas aí uma promessa se cumpriu, né? Que a minha bisavó era crente e a palavra de Deus fala, né? Que uma vez que você escolhe o reino, não vai se perder. Deus, ele vai resgatar. E hoje, graças a Deus, todos da minha família são cristãos. Todos se converteram novamente. Nossa, começou pela desacreditada, né? Como Isso, eu era rejeitada, eu era aquela que dava trabalho mesmo, era muito trabalho. Minha avó sempre nos educou com uma forma bem severa, né? Ela nos criou, minha mãe, nós somos fruto de um casamento que não deu certo, eu e minha irmã, moramos com a minha avó, então minha mãe trabalhava 18 horas por dia, então minha avó que nos criou, e ela era uma criança muito rígida, daquela que não podia dormir fora de casa. Mas eu era da pá virada, ninguém me segurava. Então, minha avó tinha medo de muitas coisas acontecerem comigo, né? Mas eu tinha uma promessa. Minha irmã se converteu primeiro do que eu. Pagou preço 7 anos. E sempre Deus falando que quando eu me convertesse, Deus ia fazer um reboliço na família. E foi quando eu me converti, que a minha avó viu eu me converter mesmo, de verdade. Aí ela decidiu não querer mais estar no espiritismo, acabou com tudo, entregou a vida para Jesus. E muitos que eram filhos, né, de santo da minha avó se converteram também. Foi uma obra muito grande. E isso foi com 17 anos. Eu tinha 17 anos quando Deus me chamou. 17 anos. Porque imagina, com 17 eu já pintei muito, né? Se Deus não me chamasse com 17, viva eu não estaria. Porque realmente eu fazia muitas coisas assim, como eu posso falar, ousadas, né? E aí depois Deus, eu fiquei um período como obreira na igreja. Foi quando Deus me deu os meus dons. E aí Deus sempre falando que ia me enviar. Eu fui ungida missionária, fiquei 10 anos como missionária. E depois Deus me enviou para o Rio de Janeiro para ajudar uma igreja que estava multiplicando. O pastor tinha uma igreja e estava abrindo a outra em Jacarepaguá. E aí eu vim para pregar em Bariê, um lugar que eu nunca pensei que existia, né? Bariê, você tá naquele lugar, você não fala que tá no Rio de Janeiro, né? Que a vaca passa pela rua, roça. Falei, gente, mas eu tô no Rio, porque em São Paulo, né? Rio de Janeiro é tiro, é uma coisa assim que passa na televisão. E eu lá em Bariê, eu olhava, só via as vaquinhas, povo tranquilo. Eu falei, mas aqui é Rio de Janeiro mesmo? Aí as irmãs falaram assim, não, a gente vai para umas vigílias, vou levar você, missionária. E aí foi onde o pastor tinha recebido uma revelação que ele viria uma pessoa, que essa pessoa tinha um detalhe. Sempre que ela pregava, ela tinha um detalhe.
E quando ele visse esse detalhe, ele ia saber que era a pessoa preparada para estar com ele, para ajudar ele na multiplicação da igreja dele. E aí eu fui com uma cantora pentecostal, Regiane Fogo Puro. Eu fiquei na casa dela quando eu preguei em Bariê. Ela, Mel, vamos que eu tenho umas agendas, tá? Eu vou levar você. E aí uma dessas agendas me deram oportunidade. E eu tenho algo que Deus me deu desde quando Deus levantou o meu ministério. Então tudo que eu vou fazer para Deus tem que ser descalço. E aí quando me deram a oportunidade, eu tirei o sapato para subir no altar para dar a saudação. E esse pastor viu e Deus falou para ele, ela, pode chamar ela, que ela vai ficar com você e vai te ajudar na obra da multiplicação da igreja. E aí ele pediu para a Regiane me levar na segunda-feira no culto de libertação dele para pregar lá. E quando eu preguei, aí fiquei um ano, né? Vindo, indo embora. No segundo ano ele me fez a proposta para vir ficar interina, tomar conta da segunda igreja dele, que era de Jacarepaguá. E aí foi onde Deus construiu uma história no Rio de Janeiro. Vim solteira, sozinha, não sabia onde ficar, não tinha endereço, tinha nada. Sozinha. Vim eu, meu carro e as minhas roupas. Igual Abraão, sai da terra, da parentela. E foi difícil pra mim, porque... Um desafio, né? Foi muito. Não só o desafio de mudar de estado, mas o momento que a minha família estava enfrentando. Minha avó estava saindo de uma trombose e minha avó era muito apegada comigo. Minha avó só tomava banho comigo, só tomava remédio comigo, só comia comigo. E aí quando eu falei que eu estava vindo pra cá, ela caiu em depressão. Não queria tomar banho, não queria comer. Aí meus tios me reuniram e falaram que eu era ingrata, que eu não podia sair da vida da minha avó daquele jeito. Aí eu fui orar, fiz campanha. A minha líder espiritual, né, meu pastor, também orando por mim, falou que se eu não viesse, Deus ia recolher minha avó. E se eu viesse, eu ia ficar tranquila, porque minha avó ia abraçar, né, um fruto meu descendente. Ela ia ver meu filho nascer. E de verdade, né? Minha avó passou por muitas situações na saúde. Ela tinha um quadro crônico no rim, tinha nódulos no fígado, né? O coração dela era inchado. Então, era algo assim sobrenatural. E de verdade, Deus cumpriu com a promessa. Porque ela viu eu chegar como missionária, ela viu Deus construir meu primeiro apartamento, que eu vi não tinha lugar nenhum para morar. Depois ela viu eu me casar com meu marido. Ela participou da minha primeira perda da minha filha, que eu perdi uma filha com 8 meses de gravidez. Viu minha unção, Deus me ungiu pastora, porque era missionária. Então, assim, Deus realmente cumpre a promessa, né? Mas estar no Rio de Janeiro, vir pra cá foi um grande desafio, porque eu não tinha direção. Esse pastor que me trouxe me fez várias promessas, mas eu não tinha nada consolidado. Quando eu cheguei na igreja, ele apontou para um diácono e falou, ela vai ficar na tua casa até eu arranjar um lugar para ela ficar. E eu totalmente constrangida, não conhecia ninguém, mas Deus realmente assim, cuidou de todos os detalhes da minha vida. Deus, ele cumpriu a promessa assim, quando eu me converti com 17 anos, que ele me levaria para um povo diferente, né? Para uma nova nação, para um novo povo, e ali tudo ia se cumprir na minha vida. E realmente se cumpriu, porque Deus me deu marido, esse bonitão que eu tenho hoje, 12 anos, né? 12 anos na presença do Senhor, sem ninguém, esperando. 12 anos. 12 anos, né? Que nem os crentes de hoje, né? Porque as meninas de hoje falam que tá na posição, mas fica com um aqui, né? É. E conversa com o outro ali, e canto ali. Eu não, meu irmão, foi 12 anos. Ser um beijinho, falo lá na igreja, né? Beiço seco. Isso aí, bico seco. 12 anos fazendo a obra, viajando, pregando, sendo usada, sendo afrontada, né? Porque é uma mulher que tem um dom espiritual e você não é constituída, tem um monte falando, não é tão usada e não tem marido, né? E Deus, eu falei pra Deus, pensei que tava vindo do Japão, mas tava aqui no Rio, Jesus, não me falou rápido. Vinha pra São Paulo, cá, pra cá, né? Rapidinho encontrava meu varão. Mas foi algo assim, é como eu posso falar, uma preparação, né? Tudo na nossa vida, Deus que prepara. E todas as profecias, quando eu era solteira, era, estou eu preparando o teu varão. E a gente não entende esse preparar. E era verdade, porque eu estava na presença, jejuando, orando, e o Fabiano dando lugar em Jacarepaguá. Porque essa pessoinha, né? Brincando. Eu não vim do berço evangélico, ele já veio, né? Veio do berço evangélico? Eu sou de família tradicional, né? Avós nordestinos, né? Vieram
tentar sorte no Rio de Janeiro, conseguiram se estruturar, a família. Minha avó foi a primeira, né, a entrar para a igreja, e ela era da Deus e Amor, aquela... Deus é amor. É, isso aí. Tradicional. Davi Miranda. Isso. Oração de meia-noite. Então, a família sempre foi assim, minha avó veio, minha bisavó também era macumbeira também, então minha avó veio para quebrar isso, né, para trazer libertação para toda a família, e a gente veio crescendo assim, indo aos cultos, campanha de libertação, 7 dias daqui, 7 dias dali, mas a gente nunca firmou, né, a gente muito jovem, né, muito jovem. Sempre esteve envolvido assim com o ministério, com libertação? Então, a gente ia mais na infância a gente ia acompanhava, né, mas depois a gente foi crescendo, adolescência, a gente começou a ir, mas misturado no mundo, não adianta, aí... fazia campanha, avó, vamos lá, vamos fazer uma campanha, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas a gente sempre teve contato, né, assim, já na igreja, mas aí depois que a gente se cresceu, ficou adolescente, a gente se afastou um pouquinho da presença, né, se afastou e demorou um tempinho pra gente voltar, né, aí depois de alguns anos, como ela falou, Deus estava preparando, né, a gente brincou muito, já fui da vibe deles aqui, já fui da pegada, e Deus foi preparando, lapidando até encontrar. Eu falo para ela que não foi ela que estava esperando a benção, né? Sou eu que estava esperando a benção, na verdade, que é com o conhecimento, aí que a gente voltou para a presença do Senhor, né? Então, Deus prepara tudo na hora certa, mas a gente já tinha um contato, já sabia, já tinha o temor, né? Já ouvia a palavra, sim. Então a gente já tinha já esse conhecimento, né? Do que era ser cristão, né? Então a gente cresceu com esse temor, cresceu um pouquinho na presença. Demorou um pouquinho pra gente voltar, mas quando a gente voltamos com força total, né? E estamos aí na peleja aí, 10 anos de ministério esse ano, graças a Deus, 10 anos de igreja. 10 anos. 10 anos de igreja. Como ela falou no começo, não foi fácil, né? Pontos de pregação, vários pontos de pregação, várias coisas surgindo, sendo construídas até Deus ortogar aí a igreja e começou assim, sem credibilidade, como todo mundo, né? Sem as pessoas olhando torto, não né? Acreditava, né? Pela construção, os começos são difíceis, né? Porque assim, a forma que começou, né? Ele se converteu nessa igreja que eu vim ajudar, esse pastor bem conhecido aqui em Jacarepaguá. Porém, assim, havia algumas situações que aconteciam no ministério que Deus me incomodou muito e chegou no momento que eu tive que tomar uma postura diante de algumas coisas, e esse pastor, ele me expulsou da igreja. Recém-casado, né? Recém-casado, ele não aceitou o casamento, porque eu levava as coisas muito sérias, né? Nessa igreja eu tinha muitos jovens, muitas mulheres que me seguiam, onde eu plantava sobre a santidade de ter uma vida, né, com Deus, não brincar com a santidade. Então, quando o Fabiano, eu conheci ele no noivado da irmã dele, que era da igreja. E aí Deus falou pra mim, ali tá o pastor que eu te preparei. Só que eu levei um choque. O Fabiano tava bêbado. O Fabiano tava terrível nesse dia. Ele tá repreendido, diabo. Paguei preço então 12... você conheceu ele no tempo Isso, ele tava no mundo. Tava no mundo. Eu fui fazer um noivado da irmã dele, que a irmã dele e o cunhado eram da igreja. E eles iam noivar pra casar, e eu fui lá fazer o noivado. Cheguei lá meia-noite, que eu cheguei depois de um sábado todo expulsando demônio. Festa de crente, só eu que não era. Sentado num cantinho assim, com várias caixas de cracudinha atrás. Mas várias mesmo. Litrão, assim, ó. Ele já é alto, meu marido. As caixas passavam dele, estavam todas vazias. E eu sou muito observadora. Eu olhei esse cenário e falei, meu Deus, esse homem bebeu tudo isso? E ele, né, não caiu, não tava bêbado. Ele tava sério, com o olho vermelho, me oferecendo salsichão. E eu não gosto de salsichão. E ele ficava, servidor salsichão? Eu falei, não como salsichão. Isso foi assim... 2 horas ele me servindo salsichão. Só que eu tava sozinho, eu tava com uma moça que foi comigo. Sim. E ele não oferecia pra moça, oferecia pra mim. E Deus falou pra mim, é ele. Eu falei, tá repreendido, essa voz é do diabo. Não, eu paguei preço, Deus falou que eu ia casar com o pastor, um homem de Deus, fazer obra comigo, um homem todo, né? Xerébia, né? Chapadão, todo, nossa, chapado, mas chapado. E Deus falou pra mim, preste atenção nos detalhes.
Porque no longo da caminhada, quando Deus usa os vasos, Deus dá detalhe do vaso, né? E Deus deu detalhe do Fabiano pra mim. Detalhe da barriga. Na época ele não tinha cabelo branco, não tinha nada. Deus, assim, ele só Não vai tinha ter barba. 2...